Em uma parceria com o Instituto Palavra da Vida, trouxemos o pastor Tiago Abdala, que tem estado conosco no sábado e hoje de manhã, estará também agora à noite ministrando a Palavra de Deus. No curso da semana estará lá no Palavra da Vida, dando aulas naquela instituição parceira. Tivemos momentos de interação, inclusive agora almoçamos juntos, momentos muito gostosos, conhecer essa família de servos do Senhor. Ontem à noite também estivemos juntos com o pastor Tiago, e tem sido uma alegria muito grande receber, em nome da igreja, já antecipadamente agradecidos por tudo. Eu queria chamar o pastor aqui na frente, orar pelo irmão e entregá-lo aos cuidados do Senhor, para que Deus o use e o querido seja instrumento da sua palavra. Me permita orar. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Fica à vontade, querido. Só que tá funcionando agora. Boa noite, irmãos. Prazer estar de volta agora com vocês. Quero também agradecer toda a igreja pelo carinho, pelo modo como vocês têm recebido a mim e a minha família, desde o processo de vinda para cá. O Cláudio nos orientou, nos ajudou nesse momento inicial, né, de partida de São Paulo para cá. Vários irmãos estavam envolvidos aí com a parte logística de nos levar, trazer, passear com a gente também. Almoçarmos juntos. Agradeço o pastor Raiker, sua família, pelo carinho grande que tem demonstrado por nós. Para a gente está sendo uma experiência gostosa de ver como a família de Deus é muito maior, né? Aquilo que Jesus diz para os seus discípulos, né? Que embora seguir a Jesus possa implicar até mesmo o corte nos relacionamentos de sangue, Deus, ou quando nós seguimos a Cristo, nós ganhamos sempre mais pais, irmãos, irmãs. Opa, acho que tá indo e voltando aqui. Coloca, pega o microfone ali. Pega o microfone aqui. Né? Isso. Vou desligar. Bom, opa, agora está funcionando. Então eu quero agradecer o carinho e o amor de vocês. Na nossa igreja, de tempos em tempos, nós fazemos a escola bíblica de férias, às vezes chamamos de gincana demais, e é uma brincadeira muito interessante que nós fazemos ali com as crianças, que é vendar os olhos de uma criança de cada equipe, e um coleguinha da mesma equipe vai guiando essa criança que está com os olhos vendados, dizendo para a direita, para a esquerda, para a frente, a fim de levar esse colega até uma cadeira que tem uma bexiga, onde ele vai sentar e estourar a bexiga. O propósito da brincadeira é, a criança que chegar primeiro vence. Só que essa criança com os olhos vendados, ela não consegue observar claramente o seu alvo, ela não consegue saber exatamente onde está aquela cadeira. E ela precisa da voz daquele amigo guiando, dirigindo, orientando, mostrando por onde ela deve seguir. Nós somos como essa criança de olhos vendados. Nós muitas vezes não sabemos que direção seguir na nossa vida, que caminho trilhar. E nós precisamos dessa voz, que é a voz de Deus, que é a revelação de Deus nas Escrituras, para, enquanto estamos com os nossos olhos vendados, enquanto estamos com trevas ao nosso redor e não conseguimos enxergar bem para onde devemos ir, nós podemos escutar a voz clara e nítida de Deus, revelada na sua palavra, nos dirigindo e mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar. Deus é esse guia, Deus é aquele que nos orienta, que mostra o caminho. E é isso que o Salmo 25, os versículos de 8 a 11 dirá para nós. Salmos 25, versículos de 8 a 11, nos apresenta Deus como nosso guia, como nosso orientador. Salmo 25, versículos de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus:
Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. O salmista começa nesse trecho do Salmo 25, que nós comentamos nessa manhã, um salmo que expressa o clamor, que expressa a súplica de um sofredor, de alguém que está passando por aflições, tem inimigos ao seu redor, e ele se volta antes de tudo para Deus. E aqui nessa parte ele começa a lembrar quem é o Deus a quem ele serve, quem é o Deus a quem ele ora. E o salmista então começa lembrando de dois atributos do Senhor aqui no versículo 8: bom e reto, ou bom e justo é o Senhor. Deus é tão bom e tão justo, que a revelação dele, aquilo que ele comunica para nós, é também considerado bondade e justiça. Quando Deus revela a sua lei para o povo de Israel, no Sinai e depois nas planícies de Moabe, quando eles estão prestes a entrar na terra da promessa, Moisés é muito claro para a nação de Israel, que ao guardarem os mandamentos do Senhor, ao obedecerem os testemunhos dele, eles estariam fazendo o que era reto e bom aos olhos do Senhor, de tal modo que não apenas o próprio Deus é bom e justo, mas aquilo que ele revela também é bom e justo. Deus, ele é apresentado como aquele Deus que é bom para aqueles que nele esperam, aqueles que aguardam a salvação do Senhor, experimentam da bondade dele. Esse atributo, esse adjetivo de Deus, Deus como bom, muitas vezes acompanha outros atributos, outros adjetivos de Deus, como um Deus que demonstra amor, perdão, fidelidade. O Salmo 86, versículo 5 diz que tu, Senhor, és bom e compassivo, cheio de amor leal para com os que te invocam. Ele é bom, é compassivo, é um Deus de amor leal. E é muito interessante que Deus revela a sua bondade de modo especial para com aqueles que cultivam um coração puro, para com aqueles que desfrutam de um relacionamento com Deus que começa com a sua graça, e em resposta a essa graça, essas pessoas o obedecem. Há uma tendência, infelizmente, ao longo da história da igreja, de muitas vezes separar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento, como se no Antigo Testamento não houvesse graça. Mas quando nós olhamos para as passagens desse Primeiro Testamento, nós percebemos constantemente um Deus cheio de bondade e de graça. Um texto que sempre me chama a atenção é aquele texto de Deuteronômio 6, em que Moisés diz: olha, quando o teu filho chegar para você no futuro e perguntar, por que nós guardamos todos esses preceitos e mandamentos? Sabe o que você vai responder para o teu filho? Você vai lembrar para o teu filho que nós éramos escravos no Egito, servos de Faraó, e o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, com um braço forte, e nos trouxe para essa terra aqui, que mana leite e mel. A obediência a Deus é uma resposta a essa ação primeira de Deus, essa ação de bondade e de graça. E Deus continua demonstrando a sua bondade para aqueles que respondem a Ele com obediência. O Salmo 73, 1 vai dizer que Deus é bom para com Israel, Ele é bom para com os puros de coração. Quando nós experimentamos a bondade de Deus, nós somos chamados, motivados a esperar nessa bondade. O Salmo 52, 9, o salmista diz: esperei no teu nome, porque é bom. Várias vezes no livro de Salmos, a gente olha para o Salmo, capítulo 118, versículo 1, para o Salmo 106, versículo 1, o salmista diz: rendei graças ao Senhor, e apresenta a razão, porque Ele é bom, Deus é bom. E aqui no Salmo 25 nós somos lembrados dessa qualidade, desse atributo de Deus.
Mas Deus também é reto, como ele vai dizer no versículo 8. Deus é bom e reto, Deus é bom e justo. A justiça de Deus é perfeita. Não há erros em Deus, não há equívocos em Deus. Deus não pratica maldade. Deus não pratica injustiça. Em Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés, o líder da nação vai dizer: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. Justo e reto ele é. Como nós falamos, ele é tão justo que o Salmo 19, versículo 8 vai dizer que os preceitos do Senhor são retos, são justos e alegram o coração. À medida que nós conhecemos esse Deus, à medida que nós conhecemos a revelação desse Deus, nós percebemos a sua bondade e a sua justiça. Mas esse Deus, queridos, apesar de ser bom e reto, e talvez por ser reto, se distanciaria de nós, seria a nossa lógica, seria o nosso entendimento. O que esse salmo vai dizer para nós é que ele, ao contrário, se aproxima de nós e mostra o caminho aos pecadores. Na segunda parte do versículo 8, isso é enfatizado. Deus, ele é descrito como um pai. Esse verbo aqui, para mostrar o caminho, é muitas vezes usado no livro de Provérbios para descrever aquele pai que chama o filho de canto e fala: filho, deixa eu te instruir aqui, deixa eu te mostrar qual o caminho da verdade, deixa eu te mostrar qual o caminho da vida, para que você se afaste do caminho da morte, do caminho que leva para a destruição. E Deus é descrito aqui como um pai amoroso, carinhoso, que chama o filho de canto e mostra o caminho que ele deve seguir. Na sua oração, quando estava dedicando o templo de Jerusalém, Salomão fala algo muito interessante que revela uma semelhança com aquilo que nós vemos aqui no Salmo 25. Em 1 Reis 8,36, Salomão diz: perdoa o pecado dos teus servos, portanto eles eram pecadores, mostrando-lhes o bom caminho para andar. Esse Deus é bom, esse Deus é reto. Porque ele é bom, ele se aproxima de nós. Porque ele é reto, ele não suporta nos ver no caminho errado. Ele nos instrui no caminho que devemos seguir. John Oxenham, um poeta congregacional, ele escreveu um trecho muito interessante, em que dizia assim: nem por um único dia eu posso discernir o meu caminho, mas disto certo estou, que aquele que dá o dia mostrará enquanto prossigo, por isso seguro eu vou. Nem por um único dia eu posso discernir o meu caminho, mas disto certo estou, que aquele que dá o dia mostrará enquanto prossigo, por isso seguro eu vou. Nós temos um Deus maravilhoso, bondoso e reto, que nos pega pela mão e mostra o caminho que devemos seguir. No versículo 9, o salmista explica para nós quem são esses pecadores que são guiados por Deus. Conduz os humildes nos justos preceitos ou na justiça e lhes ensina o seu caminho. Esse termo aqui para humilde, ele começa no hebraico com um sentido socioeconômico. Geralmente os humildes são aquelas pessoas desesperadas no que diz respeito às suas condições financeiras ou na sua condição social, pessoas deixadas à margem. E à medida que nós vamos lendo o livro de Salmos, nós percebemos que esse termo, que tinha uma conotação socioeconômica, ela vai ganhar uma conotação espiritual, para descrever pessoas que não têm para onde recorrer, não têm a quem buscar senão o Senhor. Elas só têm Deus, ou só têm tudo isso, e o Senhor lhes basta. Elas não confiam nos seus próprios recursos, elas não dão o próprio jeito para se livrar dos inimigos, elas recorrem a Deus, e por isso são descritas aqui como humildes. Humildes porque são quebrantadas diante desse Deus, humildes porque dependem dele. Salmo 76:9 vai dizer que Deus, ele salva os humildes da terra. Salmo 147 vai nos lembrar que o Senhor ampara os humildes, mas ele lança por terra os ímpios. O que esse Deus mostra? O que esse Deus
orienta para aqueles que são humildes. O texto vai nos dizer aí os seus justos preceitos, ou os seus caminhos. Esses dois termos são paralelos, ocorrem diversas vezes no Antigo Testamento, e às vezes como termos paralelos. O caminho em que eu e você devemos andar, o caminho que Deus tem para mim e para você, são os seus justos preceitos, são a sua revelação. Deuteronômio 33:10 vai dizer que Deus ensinou para Jacó os seus justos preceitos. Jeremias começa a procurar no meio do seu povo, entre ricos e pobres, pessoas que soubessem o caminho do Senhor, pessoas que praticassem os seus justos preceitos, mas ele não encontra ninguém. Se nós queremos saber o caminho que devemos trilhar, se nós queremos conhecer o caminho de vida e desfrutar dessa vida que o Senhor nos concede, nós precisamos obedecer os seus justos preceitos. Deus nos salva por pura graça, mas quando nós nos apropriamos dessa graça, nós sabemos que o desfrute da comunhão com Deus envolve obediência, envolve submissão a esse Deus, envolve a disposição de fazermos a vontade dEle. Esse termo humilde chama atenção porque também mostra a nossa dependência do Senhor. Martinho Lutero, quando estava prestes a ir para o céu, a sua última frase, aquilo que ele falou por último foi: somos todos mendigos, esta é a verdade. Eu e você não temos a quem recorrer, senão o Senhor. Eu e você deveríamos olhar para o Senhor como a nossa fonte suprema de força, de direção, de graça, de orientação. Elizabeth Elliot, ontem eu falei do marido dela, do Jim Elliot, para os jovens. Ela foi missionária entre os índios Aucas, voltou para lá depois da morte do seu marido, e ela comenta que 2 aventureiros que estavam andando ali na região da Colômbia, foram procurá-la em busca de conselhos, para saber algumas frases, para se comunicar com os índios. Eles estavam todos equipados, e chegaram para ela e disseram: olha, nos diz aí, como é que a gente fala isso, como é que a gente pergunta aquilo? E ela ficou admirada, porque esses homens eram completamente doidos, eles estavam indo trilhar um caminho extremamente perigoso, e apenas queriam conselhos muito simples, ou dicas muito simples de como se comunicar com os índios. E ela diz assim: às vezes nós chegamos ou nos aproximamos de Deus, como esses 2 aventureiros vieram até mim, diz ela, confiantes e achando que estamos bem informados e bem equipados. Mas nós não percebemos que algo está nos faltando. Nós achamos que sabemos o que precisamos. A gente precisa só que Deus nos diga sim ou não, nos dê uma resposta rápida, como se Deus fosse uma espécie de sinal de trânsito pelo qual nós passamos e seguimos o nosso caminho. E ela conclui dizendo: o que realmente nós deveríamos ter é o próprio guia. Mapas, sinais de trânsito, algumas frases úteis, são coisas interessantes, mas infinitamente melhor é alguém que já esteve lá antes e pode nos orientar o caminho que devemos seguir. Eu lembro de uma experiência que eu tive com jovens da minha igreja, em que nós fomos subir a Pedra Grande com esses jovens. E eu pedi algumas dicas para um amigo meu sobre qual o melhor caminho, ele me orientou rapidamente. Eu sei, queridos, que a gente ralou para achar o caminho, a trilha da Pedra Grande. Eu lembro que a gente pegou uma subida extremamente íngreme, as meninas chorando, falando: eu não vou conseguir, e eu orando: Senhor, nos ajuda a achar esse caminho. Faltou a mim e aqueles jovens um guia, alguém que conhecia a trilha da Pedra Grande, que sabia o caminho que nós devíamos pegar para poder chegar ao local em que nós queríamos, para que não precisássemos sofrer tanto para encontrar o caminho correto. O que esse texto nos mostra, primeiramente, de maneira prática, os versículos 8 e 9, é que eu e você podemos ser confortados com o fato de que Deus não se preocupa em se envolver com pessoas perfeitas, mas Ele se dirige a nós, pecadores, para mostrar o caminho que devemos seguir. A orientação de Deus também é dada àqueles que são humildes,
Não aqueles que são soberbos, orgulhosos, pecadores inveterados, que dizem, eu sei o que é melhor para mim. Essas pessoas ficam sem orientação de Deus. Mas se você faz aquilo que Provérbios 28:13 diz, que o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Porém, o que as confessa, alcançará misericórdia. Você tem essa disposição de confessar os seus pecados a Deus? De dizer, Senhor, eu quero abandonar os meus pecados, eu quero dar as costas para esse caminho errado, quero me apropriar da Tua graça que o Senhor me dá livremente em Cristo Jesus, e viver a vida que o Senhor tem para mim, viver o caminho de vida que o Senhor tem para me mostrar e para me orientar. Andar com Deus implica andar nos seus mandamentos e juízos. Queridos, nós não começamos com a experiência para compreender quem Deus é. Nós não começamos trilhando os nossos caminhos para tentar chegar em Deus. Nós começamos em Deus, em quem Ele é, e aí aprendemos a viver no caminho correto. Nós conhecemos primeiro quem é o nosso guia, e andando com esse guia, nós seguimos o caminho que Ele tem a nos mostrar. Mas Deus não é apenas um Deus bom e reto que guia os pecadores. Deus também é descrito no versículo 10 como um Deus gracioso e fiel com aqueles que guardam a sua aliança. Olha o versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor, leal e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Chama atenção esse par de palavras aqui, amor, leal e fidelidade, porque esse par de palavras aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Muitas vezes para retratar o cuidado, a proteção, a salvação que Deus derrama sobre os seus servos. No Salmo 40:10, o salmista diz que ele falava da salvação do Senhor, e ele não escondia da grande assembleia o amor leal e a fidelidade de Deus. Esse amor leal e fidelidade expressam a proteção. No Salmo 40, versículo 11, no versículo seguinte, o salmista também diz, não me negues a tua misericórdia, que o teu amor e a tua verdade me protejam. Há uma cena no livro de Gênesis, em que Jacó está retornando com a sua família para a terra de Canaã, e ele diz para Deus, eu sou indigno de todo o teu amor e de toda a tua fidelidade que tens usado para com o teu servo. Eu atravessei esse Jordão apenas com um cajado, e estou voltando para a minha terra com todo esse grupo abençoado por ti. O amor e a fidelidade de Deus, então, são expressão do cuidado, da salvação, da proteção, da orientação que Deus dá aos seus filhos. Por isso, andar nos caminhos de Deus é desfrutar da proteção e da salvação de Deus. Obedecer ao Senhor é desfrutar de um relacionamento em que nós percebemos o quão bondoso e gracioso Ele é conosco. O Salmo 119, versículo 2, vai dizer que os que guardam os estatutos de Deus, um dos termos que o salmista usa aqui também no Salmo 25, são felizes. Eles são abençoados por Deus, porque os mandamentos de Deus não nos são pesados, como o salmista nos mostra no versículo 10, eles são expressão do amor e da fidelidade. Agora, quem consegue perceber o amor leal e a fidelidade de Deus nos seus mandamentos, nos seus caminhos? São aqueles que guardam a sua aliança. À medida que nós andamos com Deus, à medida que nós provamos do seu amor leal, à medida que nós nos submetemos aos seus mandamentos, à medida que nós andamos conforme a sua vontade, nós não sentimos a vontade de Deus como um peso, nós sentimos a vontade de Deus como um guia infalível que nos mostra o caminho correto para andarmos. Há uma cena muito interessante do filme do Peregrino mais recente, em que quando o peregrino chega, o cristão, chega diante da cruz, ele se ajoelha diante da cruz e aquele fardo cai atrás dele e desaparece. Ele se depara então na sequência com alguns anjos, que lhe dão um pergaminho, e um dos anjos diz para o peregrino, estude essas palavras,
elas lhe darão força para a jornada. Essas palavras não são um obstáculo, elas são a força que eu e você precisamos para seguir a jornada cristã nessa vida. Será que você percebe a graça e fidelidade de Deus na sua vida ao revelar a sua vontade? Será que você, jovem, quando percebe alguns limites que Deus impõe para você, por exemplo, para a sua sexualidade, no sentido de que você tem que se guardar, se preservar puro e santo, você consegue perceber o cuidado e o amor de você, livrando você de caminhos vazios, guardando você de relacionamentos totalmente fúteis e preservando você para o casamento? Será que você, na sua empresa, que busca seguir uma ética bíblica, consegue perceber que Deus está dando para você a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, feliz, porque você não tem se envolvido com coisas que pesariam na sua consciência e lá na frente poderiam aparecer e se virar contra você? Nós assistimos diariamente nos noticiários pessoas que negociaram a justiça, pessoas, claro, que não tinham compromisso com Deus, e agora estão vivendo verdadeiros pesadelos na vida real. E como Deus nos protege, nos cerca com os seus mandamentos. Será que você olha para os mandamentos de Deus como um peso? 1 João 5 vai nos lembrar que os mandamentos de Deus não nos são pesados. O Senhor Jesus nos chama a tomar o jugo dele, porque ele é manso e humilde de coração. Com quem você tem se identificado? Com aqueles que seguem os preceitos e os mandamentos de Deus? Em que situações da sua vida você é tentado a sair do caminho que ele te mostra e trilhar um corta-caminho que você acha que é melhor, mas vai dar em destruição, vai dar em perdição? No versículo 11, Deus é apresentado como um Deus que perdoa pecadores por amor do seu nome. Olha para o Salmo 25, versículo 11, comigo. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. O salmista, de novo, começa com Deus aqui. Por causa do teu nome, por amor do teu nome. O nome de Deus representa quem Deus é. O nome de Deus representa o caráter dele. O salmista, por exemplo, lá no Salmo 8, versículo 1, diz que o Senhor é grandioso e toda a terra está cheia da glória, da grandeza do nome do Senhor. O nome do Senhor está ligado à sua ação salvadora em favor de Israel. Nós podemos nos lembrar de Deus conversando com Moisés, se revelando a Moisés ali. E Moisés pergunta: Senhor, se eu chegar para o povo lá e falar, olha, o Deus dos seus antepassados me enviou até vós, o que eu digo para eles, Senhor? E Deus então revela o seu nome, como eu sou aquele que estará, ou eu serei aquele que estará, no sentido de que ele estaria com o povo, manifestando a sua presença, tirando Israel do Egito e os levando para a terra da promessa. O nome de Deus então está relacionado a quem esse Deus é e a maneira como ele age. Mas eu tenho a forte impressão de que o salmista tinha uma passagem em mente aqui. Êxodo 34, 6 e 7, Moisés proclama o nome do Senhor. É uma cena curiosa. Moisés chega para Deus e fala: Senhor, me mostra a tua glória. E Deus fala: vai com calma, Moisés. Ninguém consegue ver minha glória e permanecer vivo, né? Isso talvez seja um alerta para nós, né? Às vezes a gente quer ver a glória do Senhor. E Deus diz: olha, o que eu vou fazer com você é o seguinte: eu vou passar por uma fenda e você vai me ver de costas, você não vai me ver em toda a minha glória. E Deus passa, Moisés tem um vislumbre de quem Deus é, e ele proclama o nome do Senhor. Sabe o que Moisés diz? Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Eu acho que o salmista tinha esse texto aqui em mente da revelação, quando ele diz: por amor do teu nome, que é misericordioso, que é bondoso, perdoa a minha iniquidade.
Esse verbo aqui usado para perdoar, ele é usado no Antigo Testamento exclusivamente para Deus. Isaías 55:7, Deus fala por meio do profeta: deixe o perverso o seu caminho e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. A ideia aqui é semelhante à de um colega meu, pastor, que gosta de fazer trekking. E ele estava andando por uma região montanhosa lá de Minas, com o seu amigo, seguindo uma trilha já que tinha sido feita. E como a trilha não vinha sendo usada há um bom tempo, ou poucas pessoas a usavam, o mato crescia ao redor, a tal ponto que você tinha grande chance de perder a trilha correta. E ele me disse que eles estavam andando e seguiram por um caminho que achavam que era aquele, e de repente eles se depararam com uma região que não dava para andar mais. Falaram: opa, estamos no caminho errado. Eles tiveram que voltar e pegar o caminho correto. É isso que o salmista está dizendo para nós aqui. Deus é aquele que, quando nós reconhecemos diante do Senhor: Senhor, eu estou trilhando o caminho errado, eu estou indo por um caminho que não é correto. Ele fala: tudo bem, vem aqui, eu te mostro como voltar e seguir pelo meu caminho de justiça e de bondade. O salmista é extremamente humilde, queridos. Ele diz: o meu pecado é grande, mas ele sabe que não existe pecado maior que a graça de Deus não possa alcançar e perdoar. O profeta Miqueias disse que Deus é um Deus que perdoa a iniquidade, que esquece a transgressão. E ele diz em Miqueias 7,19: Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus é um Deus que pisa o nosso pecado quando nós confessamos e estamos dispostos a abandonar. Deus é um Deus que joga o nosso pecado no mais profundo mar. E como disse a Corrie ten Boom, coloca uma plaquinha lá: proibido pescar. E Ele nos perdoa, nos limpa e nos lava. Será que você tem confiado e crido nesse Deus que perdoa os pecados? Não importa quão profundo você tem chegado. Você tem confessado os seus pecados e se lançado sobre a misericórdia de Deus, sabendo que nela vai encontrar perdão e vida? Ou você se mantém orgulhoso, com dificuldade para reconhecer os seus erros, dificuldade para reconhecer os seus pecados? João é muito claro em nos dizer que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar desses pecados, em Cristo Jesus. Como é que é a sua espiritualidade? Ela está baseada no quão religioso você é, no quão justo você é, ou ela se fundamenta no nome misericordioso de Deus, como o salmista diz aqui, que nos dá perdão completo em Cristo Jesus? Talvez haja pessoas aqui que nem sequer começaram a trilhar pelo caminho errado, pelo caminho certo, pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus. E é provável que Deus esteja falando com você nessa noite, dizendo: eu sou esse Deus bondoso e reto. Eu sou esse Deus que oferece perdão por meio do meu Filho Cristo Jesus. Basta você confiar em mim completamente. Basta você entregar a sua vida a mim, crendo no meu Filho para salvá-lo dos seus pecados. E quando você crer no meu Filho, você vai provar do verdadeiro caminho de vida. Eu quero concluir com uma poesia que mostra esse Deus que nos guia e nos orienta. A poesia diz assim: Ele não me guia ano após ano, nem mesmo dia após dia, mas passo a passo revela o meu caminho, o Senhor é o meu guia. Os planos de amanhã não sei, só conheço este minuto, mas Deus dirá: entre por aqui, pela fé vou resoluto. Estou tão feliz que seja assim, o hoje é suficiente para eu carregar, e quando o amanhã chegar, a graça de Deus preencherá este lugar. Para que se preocupar então, se Deus nos deu o seu Filho amado, segura todos os momentos em sua mão, e entrega os meus momentos, passo a passo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos desampara, o
Senhor não nos deixa caminhar sozinho, mas como um Pai bondoso, oferece o seu perdão antes de tudo a nós por meio de Jesus Cristo. E quando nos apropriamos de Jesus e do seu sacrifício na cruz, passamos a andar um caminho em que conhecemos a tua vontade, os teus mandamentos, um caminho de vida, um caminho que é leve, um caminho que nos proporciona um relacionamento alegre e feliz contigo, Pai. Não é um caminho fácil de se trilhar, não é um caminho onde não há atalhos que nos levam para a destruição, mas certamente é o único caminho que nos leva à vida, é o único caminho em que nós devemos manter os nossos pés, Pai, em vez de buscar os atalhos que nos levam para a morte. Que nós confiemos no teu amor, que nos dá o perdão, nos apropriemos da tua graça dia após dia, para viver a vida obediente que o Senhor quer de nós. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que nos coloca no caminho da vida. Amém.